como garantir a viabilidade econômica e sustentável em projetos de light steel frame. E ainda por cima, em fachadas de edifícios de grandes alturas. Para falar sobre isso, recebemos Douglas Meirelles. Quero agradecer aí a todo o Enix, a todo o time, pela parceria em mais um ano. Estamos aqui para apresentar um pouquinho para vocês aí sobre as soluções da Saint-Gobain e principalmente trazer alguns cases aqui ao longo dessa nossa jornada de industrialização e construção a seco. Muito obrigado, Carol. Douglas, o palco é seu. Estou muito curiosa. Nós vamos falar sobre sustentabilidade, sobre custos. Então, espero que vocês aproveitem mais esse conteúdo aí do Enix para vocês. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Bom, muito bom dia a todos. Meu nome é Douglas Meirelles, faço parte do time Saint-Gobain. Sou responsável pela área de serviço de atendimento a cliente e também uma forte atuação para o tema sustentabilidade nas relações com o mercado e também inovação. Afinal de contas, estamos falando de novos métodos construtivos, novas soluções, novos materiais e produtos, então todos esses temas estão super conectados. Bom, primeiro falando um pouquinho sobre nós, a Saint-Gobain, uma empresa com mais de 350 anos no mercado, e acredito que para que a gente consiga ter perenidade e todo esse tempo de vida, inovação, atenção ao mercado, atenção a tendências, novas soluções e principalmente enxergar um movimento de mudança no mundo, são pontos super importantes para a Saint-Gobain. E a gente gostaria de dividir um pouquinho dessa nossa visão com vocês. Então vamos aqui sim falar sobre viabilidade, mas não só trazer planilhas, comparativos de cálculos com sistemas tradicionais, nada disso. Tá? Isso vai um pouco mais além. Nós gostaríamos de mostrar um pouco da visão de mercado, um pouco dessas mudanças no movimento do mundo, as oportunidades em relação a negócios e o desafio que nós temos para o avanço da industrialização no mercado brasileiro. Bom, dando sequência, primeiro, por que industrializar? O tema está em alta, temos diversas feiras, eventos, tópicos e discussões dedicados a isso. E a industrialização vem muito de encontro com uma mudança que já está acontecendo no mundo. Primeiro, o crescimento da população habitacional. O crescimento da população ele traz para nós um grande desafio, não só em relação às movimentações nas políticas públicas, os desafios relacionados à segurança e saúde, mas principalmente relacionado à habitação. Como vamos acomodar no mundo toda essa população? Além disso, um dos grandes desafios não é só acomodar e como vamos acomodar. Grande parte dessa população que vem crescendo ao longo do mundo também está migrando. Migrando para onde? Para os grandes centros urbanos. Então as cidades tendem a ficar cada vez mais adensadas, cada vez mais caóticas. Se nós não tivermos atenção a esses pontos, o mundo daqui a alguns anos ficará muito mais difícil e muito mais desafiador de se viver. Bom, falando um pouco do cenário. Hoje, o cenário que nós temos globalmente em relação a números de mercado são os seguintes. A população representa hoje uma grande importância no PIB mundial, onde somos responsáveis por aproximadamente 7% dos empregos, relacionados ali às pessoas em idade produtiva. Não significa que isso se manterá ao longo dos anos, principalmente porque novos modelos de trabalho estão chegando. A construção tradicional como temos hoje é uma construção pesada, bruta, muitas vezes envolve ali um esforço físico muito grande na execução. E se nós não tornarmos a construção civil mais atrativa, mais moderna, aumentarmos o conhecimento técnico, reduzirmos os riscos envolvidos no processo de construção, teremos dificuldades a longo prazo. Então, além desses dados positivos hoje, de 7% de participação nesse mercado, a construção movimenta mundialmente mais de 10 trilhões de dólares. Tá? E esse número só tende a crescer. Mas como vamos crescer? Somente se aumentarmos a produtividade do nosso segmento. Toda essa economia tende a crescer e crescer muito se fizermos esforços relativamente simples, como mudanças nos modelos construtivos, implementando novos conceitos e técnicas de construção, aplicando a construção industrializada, off-site, panelizado e mudando o método tradicional que temos hoje. Poxa, e no Brasil? Como vai ser esse impacto para nós daqui a alguns anos? O movimento é muito semelhante. Até 2050, tendemos a crescer a nossa população e muito.
serão 258 milhões de habitantes no nosso país. E isso traz com a gente algumas oportunidades, como as palestras anteriores trouxeram. Precisaremos acomodar as pessoas, precisaremos pensar em habitação e, principalmente, como vamos dar velocidade a tudo isso a curto e médio prazo. Dentro do cenário brasileiro, a construção civil é responsável por 6% dos postos de trabalho, movimenta, em média, 377 bilhões de reais. Tá? Gente, isso no modelo tradicional. Imaginem só o quanto nós poderíamos crescer se mudássemos o modelo construtivo e as técnicas de construção. E, além disso, trazer um pouco da visão de empreendedorismo, mais de 147 mil empresas ativas no país. Esse número ainda envolve um desafio muito grande. Por quê? Dentro da industrialização, ainda faltam empresas para capacitação de pessoas, para execução dos sistemas industrializados e aplicação da industrialização de fato. E quando falamos industrialização, não é só montagem em loco. Estamos falando aqui também de aplicações e fábricas de off-site, estamos falando de centros de distribuição, empresas necessárias para o reparo, muitas vezes, dessa industrialização, que vocês sabem muito bem que não são executadas da mesma forma como nos sistemas tradicionais. Então, toda essa especialização gera uma oportunidade muito grande no mercado da construção civil. Bom, e como eu comentei lá no início, com toda essa movimentação, o aumento populacional, vamos precisar de casas, vamos precisar de acomodação para todas essas pessoas que estão chegando. Mas isso não será possível se continuarmos construindo nos modelos tradicionais, empilhando bloco por bloco, com toda aquela morosidade, tá? Com uma super dificuldade em atrairmos novos empregos. Então, precisamos pensar diferente. Bom, aqui eu trago 4 grandes pilares dentro desses desafios que nós temos voltados para a industrialização, que são mão de obra, sustentabilidade, desempenho e, por fim, viabilidade. Todos esses pontos são extremamente importantes, porém, na última linha, precisa ser viável, certo? Então, são pontos muito bacanas, muito legais, muitas oportunidades, mas a viabilidade é extremamente necessária. E quando falamos em viabilidade, não é só viabilidade econômica, é viabilidade técnica, viabilidade sustentável, viabilidade de desempenho e performance para que a edificação tenha um uso mais inteligente e para que tenha maior eficiência no uso e operação dos seus equipamentos. Entrando no tema mão de obra, segundo o relatório do CEBIC, 89% das construtoras já reportam que possuem grandes dificuldades para encontrar mão de obra no mercado, principalmente no que tange pedreiros, carpinteiros, mestres de obra e encarregados. Tá? E quais são os desafios apontados nesse relatório do CEBIC? Olha lá, natureza do trabalho, a exigência física, as tarefas repetitivas e todas as condições climáticas que esses trabalhadores passam na obra hoje não trazem atratividade para o setor. E olha só, a própria Larissa trouxe para a gente um case super interessante dos caras trabalhando embaixo de sombra, com água fresca, com refeitório super capacitado. Então vem muito de encontro ao que todas trouxeram anteriormente, não só a Larissa, mas também a Carolina. Educação e qualificação. Teremos maiores demandas por escolas técnicas, universidades, tá? Centros de pesquisa e desenvolvimento olhando para novos modelos construtivos. Tá? Essa atratividade é extremamente necessária. Preconceito e estigma. Hoje a construção passa ainda por muito preconceito, onde muitos entendem que do método tradicional existe baixa qualificação, é um emprego onde você tem um esforço físico muito grande, mas com baixa remuneração, e nós só vamos conseguir mudar esse cenário treinando, capacitando e transformando tecnicamente o setor. Falta de atratividade financeira, um ponto que eu já comentei com vocês, e por fim, baixa tecnologia e automatização. Olha quanta inteligência e automatização é aplicada nos sistemas construtivos industrializados, seja ele light steel frame ou diversos outros que nós encontramos no mercado. Mas esse é um ponto super importante. A automatização
tecnologia e novos modelos de construção. Quando falamos em sustentabilidade, aqui temos um ponto super importante. É muito comum enxergarmos algumas palestras, em alguns eventos, pessoas dizendo que a sustentabilidade é o grande vilão. Eu prefiro pensar de uma outra forma. A sustentabilidade dentro do cenário da construção civil, tá, é onde nós temos a maior oportunidade de gerarmos o resultado a curto prazo. Porque os nossos números são extremamente impactantes. Somos responsáveis hoje pela utilização de 15% dos recursos hídricos consumidos no país. 50% dos recursos naturais em todo o seu ciclo de vida são consumidos pela construção civil, além de 40% das emissões mundiais de CO2. Então, uma simples mudança, como a implementação de um novo método construtivo, pode tornar a nossa realidade voltada para a neutralização de CO2 de uma maneira muito rápida e eficiente. Olhando para a geração de resíduos, o cenário é o mesmo. Geramos hoje, em média, 40% dos resíduos, porém, com um potencial super alto de reciclagem e reutilização desse material. Mas ainda existem muitas barreiras que precisam ser quebradas para que a gente consiga atingir esse potencial máximo de reciclagem e reutilização. E falando um pouco sobre desempenho, o desafio não é só construir novas habitações e pensarmos na forma que nós vamos construir. Mas o desafio é como vamos levar mais eficiência, conforto, saúde e bem-estar nos edifícios construídos. Hoje, os sistemas industrializados e os sistemas de construção a seco permitem maior controle com relação ao desempenho, seja ele térmico, energético, acústico, lumínico, ou até mesmo de aberturas e trabalhando junto com a arquitetura, né? E isso precisa ser pensado e deve ser um ponto de preocupação. Mas falando em sustentabilidade, não construímos absolutamente nada sozinhos. Então nós temos algumas parcerias importantes aqui no país, como por exemplo, CE Carbon, que é uma calculadora para inventariado de carbono das obras que são executadas, é uma ferramenta gratuita, ela foi desenvolvida pelo Sinduscon, Comasp, em conjunto com a Câmara Alemã, e já está disponível para todos, de maneira gratuita. Apoiamos também fortemente o GBC, o Green Building Council Brasil, tá, onde uma das missões é fomentar as regras e alguns critérios para o fomento de uma edificação sustentável, uma edificação eficiente e aplicando alguns selos, como por exemplo o selo LEED, que é um dos mais comuns e mais conhecidos aí no país. E por fim, atuando fortemente em inovação junto do Hub Construlive, Incubo Itaú. Aqui nós temos parcerias com outras empresas e outras mantenedoras, onde nós fomentamos a inovação por meio de apoio e incentivo a startups, construtecs, hardtechs, proptechs, para que elas consigam se inserir no mercado de industrialização e ter o apoio das grandes corporações no desenvolvimento e aceleração dessas iniciativas. Bom, e claro que tudo isso visando o melhor desempenho da edificação, como, por exemplo, eficiência energética, qualidade do ar interno, conforto térmico e acústico, gerenciamento de custos, manutenção e longevidade da edificação, o atendimento a normas e regulamentos e, por fim, educação e conscientização, que é um dos pontos de principal atenção dentro do nosso mercado. E, por fim, falando em viabilidade, vou trazer rapidamente para vocês aqui um comparativo, onde nós vamos trazer algumas premissas que são olhadas pela Saint-Gobain quando nós comparamos esse estudo de viabilidade econômica e sustentabilidade principalmente. Então vamos lá. Para nós, a sustentabilidade e a performance são pontos principais que permeiam essa edificação e dentro dessa avaliação,
olhamos para aspectos que tragam melhorias para o planeta, melhor custo-benefício dessa edificação, melhor para as pessoas no uso e operação dessa edificação e também melhor qualidade. Quando falamos em qualidade, estamos falando aí não só do uso, operação, a forma como nós entregamos o desempenho para esse edifício, mas principalmente a análise do ciclo de vida dessa edificação, que é outro ponto importante. Não é só a entrega, como esse edifício será operado e quais são os impactos ao longo da sua vida útil. Bom, então nós fizemos uma comparação aqui e um estudo junto com o CTE, tá? Muitos já devem conhecer. Então nós pegamos aí uma edificação com uma área construída de 22.500 metros quadrados, é uma edificação com 25 pavimentos, 6 unidades por andar e 68 metros quadrados para cada uma dessas unidades. As mudanças que foram feitas nesse edifício foram mudanças super simples e aplicadas à nossa realidade hoje. Então não foi colocado nada super tecnológico, super desenvolvido e nada que vocês não tenham e não encontrem aqui no país. As mudanças foram as seguintes: trocamos o sistema de fachada tradicional por um sistema de fachada leve, usando aqui light steel frame, fechamento com chapas glass mat e chapas cimentícias. E no uso interno, sistemas drywall. E com isso, qual foi o principal impacto? Para quem constrói, principalmente edifícios verticais, sabe que fachada é o caminho crítico da obra. E ela trava e atrasa muitas outras frentes de trabalho. Uma vez que eu consigo dar velocidade para o sistema de fachada, eu consigo trazer um ganho super expressivo para a entrega desse edifício. Dentro dessa análise, para esse perfil de obra, conseguimos aí uma redução de 12% no cronograma total da edificação. Tá? Obviamente, mudando o sistema de fachada, eu mudo também o meu ciclo de entrada das paredes de vedação interna, o meu ciclo para aplicação de toda a instalação elétrica, enfim, uma série de outras frentes acabam se abrindo com a execução da fachada. Segundo ponto, redução de 32% na geração de resíduos. Isso, pessoal, sem considerar o processo que a Larissa trouxe para a gente, que aí os ganhos poderiam ser, Larissa, ainda maiores. Então, nós estamos falando aqui de 32% de redução na geração de resíduos. Fazer uma aplicação em loco. Então, construindo isso em loco, aplicando o perfil, chapas e acabamentos na obra. Porém, algumas mudanças foram feitas. Chapas de alturas especiais, perfis com alturas especiais, maior controle tecnológico no uso dos revestimentos e sistemas de acabamento. Então, isso traz um ganho para a gente super expressivo. 12% no uso de materiais em fundação, principalmente em função do alívio na fundação e estrutura gerado pelos sistemas de fachada e paredes internas. Redução do número de pessoas, isso não significa menor produtividade, pelo contrário. Os sistemas, muitas vezes panelizados, já pré-dimensionados, trazem uma necessidade de maior tecnologia, maior inteligência na aplicação, porém com um número menor de pessoas. A TIR, eu acho que já foi bastante comentado aqui no início pela Carolina, então, a possibilidade de um retorno de um investimento muito maior, tá? Foi mapeado de uma maneira super expressiva nesse estudo. E quando olhamos para a emissão de carbono, o impacto é ainda mais expressivo. Estamos falando aí de uma redução na casa de 28% da emissão de carbono equivalente quando comparamos o sistema tradicional com os sistemas de construção leve. Lembrando que, se para essa obra tivessem sido aplicados conceitos de off-site, panelização, como foi trazido nas apresentações anteriores, os ganhos poderiam ser ainda maiores e mais expressivos. E, de forma geral, trazendo um contexto aqui, nós estamos falando, na comparação do drywall com bloco interno, uma redução importante de 28% nas emissões de CO2. Quando olhamos para a otimização da fundação, redução de 28% na geração de CO2 equivalente também. Otimização da estrutura, 28%, e quando falamos de fachada, também 28%.
poxa, no final das contas, qual foi o cálculo final? Qual foi o impacto final de tudo isso? Tá? Então, para essa edificação, 22 pavimentos, lá que a gente comentou, aproximadamente 22.500 metros quadrados de área construída, conseguimos salvar um total de 2.250 toneladas, tá, de emissão de CO2. Poxa, isso é muito, é pouco? Quanto equivale isso? Tá? Trazendo para números reais, isso é equivalente a 17 campos de futebol, tá? Com árvores plantadas nesses campos de futebol. Opa, pulou um aqui. Mas, enfim, aqui é só para que vocês tenham uma ideia do impacto. Então, uma obra como essa, tá, onde mudanças simples e conceitos simples de industrialização foram aplicados, vejam só o impacto e qual é o tamanho do potencial que nós temos de geração de valor para esse edifício. E para fechar, pessoal, só trazendo um pouquinho do contexto, tá? Então, como eu comentei lá no início, estou aqui representando a Saint-Gobain, uma empresa com mais de 350 anos de mercado, e para que a gente consiga ter toda essa longevidade, precisamos nos atualizar, estar atento às mudanças e aos movimentos que acontecem globalmente, tá? E a minha missão aqui é trazer um pouco disso para vocês, um pouco desse olhar e das oportunidades que nós temos envolvendo aí a industrialização. As principais marcas hoje na feira que estão aqui no stand, convido todos ali a tomarem um café com a gente, passarem para visitar e conhecer um pouco mais as soluções, são Quartzolite, Brasilite, Placo, Isover e Ecofon. Além disso, atuamos no mercado também com uma série de outras marcas já conhecidas, como Telhanorte, Norton, Jundu, Tecbond, Sebrace, todas essas também são empresas do grupo. E para fecharmos, por que estamos trazendo o tema de uma maneira tão forte para feiras, eventos e em toda a nossa comunicação? Nosso objetivo é sermos líderes mundiais em construção leve e sustentável, e para isso não medimos esforços. Vocês verão, não só na feira, mas em uma série de materiais, comunicações e na interação com as nossas equipes, a sustentabilidade sendo trazida de uma maneira cada vez mais forte para o negócio, onde temos uma missão aí de neutralização do carbono até 2050. E fechando, um videozinho aí para que vocês conheçam um pouco do nosso propósito. Encerro minha participação por aqui. Pessoal, agradecendo a todos vocês aí. Fiquem à vontade para tomar um cafezinho com a gente ali no stand. Muito obrigado. Maravilha, Douglas. Obrigado. Uma forte salva de palmas, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Muito esclarecedor. É bom a gente ter pessoas que trazem um conteúdo rico aqui pra gente. Obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado. Um ótimo dia. Pessoal. Até mais.